eu nunca me encontrei numa situação de estar com medo disso, eu não penso que essas coisas vão acontecer, que eu vou cair, que eu vou precisar, que eu vou estar sozinha, todo o contrário, eu penso quando eu tô sozinha, eu penso: "Nossa, que bonito isso", sabe, que bonito eu estar num lugar desse e que eu tenho tudo isso só pra mim, sabe, que eu não tô vendo ninguém, que eu tô aqui no meu mundo, esse é meu mundo. Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Antes de falar da minha conversa de hoje, que está espetacular, com a Manuela Vilaseca, eu quero agradecer a todos os novos apoiadores do Endorfina Podcast que escolheram apoiar o Endorfina através da plataforma Apoia-se de financiamento coletivo. É sempre uma grata surpresa quando eu recebo o apoio de vocês, um e-mailzinho aqui que vocês acabaram escolhendo o Endorfina para apoiar. E a primeira remessa de camisas em parceria com a Join já foi entregue na última semana praticamente. Então eu quero agradecer a todos vocês e se você tem interesse, se você acha que esse projeto aqui vale uma doação sua, fique à vontade, entre lá no endorfinabr.com. À direita tem um logotipo do Apoia-se, lá você clica e você fica sabendo como é que você faz para doar uma quantia mensal aqui para o projeto. Vamos lá. Manuela Vilaseca, mais uma grata surpresa, né? São quase todos os episódios, principalmente os episódios que eu não conheço o personagem, não conheço o convidado. Como vocês sabem, a grande maioria das pessoas que eu recebo aqui, pelo menos ainda são meus amigos, né? Daqui a pouco a minha cota de amigos vai se esgotar e eu vou estar conversando praticamente com um monte de gente que eu não conheço, mas por enquanto a grande maioria deles são meus amigos. E a Manuela Vilaseca, uma pessoa que eu não conhecia, uma carioca que me foi apresentada pelo meu amigo Harry, do blog do Harry. Se você não conhece o blog do Harry, vai lá no Instagram e dá uma olhada. Em breve o Harry vai ter novidades aí também para passar e eu vou estar aqui transmitindo também por ele. Enfim, o Harry me apresentou a Manuela Vilaseca e a Manuela Vilaseca desde o comecinho foi super receptiva e ela, claro, acabou gerando um episódio espetacular, uma conversa muito bacana. É uma moça aí muito bem nascida no Rio de Janeiro, que tinha tudo para dar certo na cidade maravilhosa, atleta, corredora de aventura, mountain biker, corredora a pé e por uma obra do destino ou por uma infelicidade, a Manuela acabou se mudando. Quer dizer, infelicidade porque o motivo que ela escolheu para se mudar é um motivo triste. Ela acabou largando o Rio de Janeiro, deliberadamente abandonando o Rio de Janeiro, desistindo da cidade do Rio de Janeiro para se mudar para a Espanha. O pai dela é espanhol, ela tem dupla nacionalidade e ela acabou então se estabelecendo numa microcidade, num vilarejo lá na Espanha e acabou se tornando uma das nossas melhores corredoras de trail running do Brasil, uma corredora premiadíssima, uma corredora super legal, mas o mais interessante, como quase sempre em todos os episódios aqui do Endorfina,
você que já está acostumado a ouvir já sabe, a gente não se atém, eu não me atenho aqui exatamente aos títulos e às conquistas e aos recordes, mas eu estou tentando passar para vocês um pouco da pessoa, do ser humano, do personagem que existe, da persona que existe por trás de cada um desses atletas, de cada uma dessas atletas que passam por aqui. Com a Manuela Vilaseca foi uma conversa que fluiu muito legal. Com certeza, se você já conhece a Manu Vilaseca, você não vai estar ouvindo mais do mesmo. A gente bateu um papo aí que partiu para diversas searas, diversos assuntos muito legais, e aí dá pra gente conhecer um pouquinho melhor de uma brasileira vitoriosa, uma brasileira batalhadora, atleta batalhadora, e que acabou se encontrando num vilarejo na Espanha, na Catalunha, onde ela hoje mora aí com o namorado dela. E ela vai passar bastante aí primeiro dessas lições pessoais de vida dela, a história do Rio de Janeiro, a violência e tudo mais. E claro, tudo isso permeando o lado atlético, o lado esportivo da Manu. Uma conversa muito bacana, vocês não vão se arrepender. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei de conversar com a Manu. E claro, vai lá no Instagram dela, vai lá no Facebook dela. Eu vou colocar todos os links da conversa de hoje no post do episódio de hoje. Então você pode seguir, você pode escrever para ela dizendo que você ouviu, que você gostou, fazendo perguntas, tirando dúvidas. E claro, sempre no Endorfina BR no Instagram, mande o seu alô, mande os seus comentários. Façam críticas, comentários e sugestões, me digam quem que vocês gostariam de ouvir, quem que vocês não gostaram, quem que vocês mais gostaram, e principalmente repliquem, espalhem a palavra do Endorfina para todos os seus amigos, familiares e quem vocês quiserem, porque é assim que eu consigo alcançar o maior número de seguidores. E só por curiosidade, eu descobri no episódio do João Amoedo que a gente teve um download em Bonaire. Para quem não sabe, Bonaire é uma ilha caribenha, é um país, e foi a primeira vez que a gente teve um download vindo daquela ilha paradisíaca. Eu dei uma olhada aqui eu confesso que eu não sabia que ficava no Caribe. Eu dei uma olhada aqui e vi a ilha paradisíaca que é Bonaire. Então, se você que está me ouvindo é de Bonaire, mande um alô, me escreva uma mensagem, um comentário no Instagram, no Endorfina BR, que eu estou curioso para saber quem que é o brasileiro felizardo que mora lá em Bonaire e acabou escutando o Endorfina Podcast. Tá certo? Um grande abraço a todos vocês e espero que curtam o episódio com a Manuela Vilaseca. Um abraço. O Brasil é um país com potencial enorme. Nossos recursos humanos e naturais fazem inveja a muita nação desenvolvida. Contudo, para esta minha convidada de hoje, os mesmos humanos e a natureza se colocaram um contra o outro num mero reflexo do nosso cotidiano. No caso dela, mais especificamente, na cidade do Rio de Janeiro. Exuberante pela própria natureza, vive uma espécie de câncer social que eventualmente chegou muito próximo dela. Um cruel e sem sentido assassinato por causa de uma simples bicicleta deixou sua marca não apenas no asfalto onde ela costumava correr, mas em sua cabeça. As cenas de cartão postal que decoravam sua rotina não eram suficientes para justificar a revolta e o medo. Não havia razão que a segurasse no inferno em que o Rio se transformou. Aproveitando a dupla nacionalidade, Manuela Vilaseca resolveu transformar uma viagem de 3 meses à Espanha em uma guinada na sua vida. A multiatleta e uma das melhores corredoras de trail running do Brasil aproveitou a deixa para se fixar na Europa, exercitar o desapego, aprender uma nova língua e até a cozinhar. Tudo isso para ter o direito de viver uma vida simples e digna, mais próxima da natureza e, acima de tudo, fazer o que mais gosta hoje, que é correr. Vamos conhecer hoje como foi esse processo e o que motiva esta carioca a perseguir seus sonhos através das corridas mais difíceis do planeta. Direto do seu esconderijo em Moià, na região da Catalunha, Manuela Portas Gonçalves Vilaseca. Oi, Manu, seja muito bem-vinda. Oi, Michel, muito obrigada. Para mim é um prazer aqui participar do Endorfina. Estou super contente com o convite e também de compartilhar com vocês um pouco da minha história.
Que bom, é um prazer ter você aqui. O primeiro corredor de trail running que eu recebo aqui na história do Endorfina, em 70 e poucos episódios. Com certeza vai ser uma conversa legal e um tema bacana, um esporte legal, ainda mais sabendo que você começou nas corridas de aventura, onde eu tenho uma experiência aí também já passada, mas uma experiência que me marcou muito. Mas deixa eu começar aqui por um assunto que me chamou a atenção. Essa história aí que eu tava lendo na hora de fazer a pesquisa para bater esse papo com você, Manuela. Essa história do desapego, né? Que eu li aí numa entrevista, não me recordo aqui aonde, eu vou colocar o link no post do episódio de hoje, para quem quiser depois dar uma lidinha, que você considera que foi uma das experiências mais marcantes da sua vida. E aí eu faço ideia, né, enfim, a gente não se conhece, mas pelo que eu pesquisei eu entendo aí da classe social, da onde você vem e do contexto Brasil, do contexto Rio de Janeiro e do contexto do ser humano de uma maneira geral, de se apegar a um monte de panos e plásticos e peças e coisas que às vezes a gente acha que são a nossa vida, e esse exercício do desapego é uma coisa que de fato pode ser uma experiência no mínimo marcante, como foi no teu caso. Me conta aí particularmente como é que foi isso para você. Bom, foi até interessante escutar você falar disso, porque tantas coisas aconteceram nesse processo meu de mudança, que a questão do desapego foi até uma das coisas que eu esqueci. Agora, quando você mencionou, eu falei, nossa, é mesmo, né? Bom, quando eu decidi me mudar do Rio e resolvi vir para Catalunha, eu realmente eu tive que desapegar, porque eu não tinha condição de trazer as coisas que eu tinha. No Rio eu tinha um apartamento alugado, que foi um apartamento que eu consegui, assim, que foi uma sorte, porque um aluguel no Rio é caríssimo. No Jardim Botânico, então, que era o bairro onde eu morava, eu não poderia pagar esse aluguel, mas eu consegui, porque uma amiga de uma amiga da minha irmã estava saindo de um apartamento, aquela coisa da oportunidade, ela falou, olha, eu passo direto para você. O dono do apartamento é uma pessoa que mora fora do Rio, então o aluguel tá barato, ele nunca vem aqui, enfim, foi uma oportunidade. Então, nesse apartamento, claro, eu saí da minha casa, foi a primeira vez que eu fui morar sozinha. Então, cada coisinha que eu coloquei dentro desse apartamento, apesar de o apartamento não ser meu, foi uma coisa muito pensada, né? Quer dizer, né, você compra uma coisa que você gosta para pendurar. Eu, por exemplo, minha mãe é artista plástica, meu pai é moldureiro, minha irmã é designer, meu irmão é galerista, toda a minha família está dentro do mundo da arte. Então, assim, eu amo arte, amo os quadros, tinha quadros, a minha pequena coleção. Então, assim, coisas que eu fui colocando com todo carinho, e coisas pessoais, roupa, sapato, mochila, equipamento de correr, bicicleta, tanta coisa que a gente vai acumulando, né, ao longo da vida. E no momento que eu resolvi me mudar, eu não podia trazer isso. Eu tinha direito a 2 malas e é isso. Então, assim, no primeiro momento, para mim foi muito difícil. Eu lembro de eu abrir o meu armário e falar assim, bom, ok, vamos lá, o que você coloca nessa mala? Comecei a pegar e sabe quando tudo que você pega, você fala assim, não, mas isso eu quero. Não, mas isso eu preciso. O primeiro passo foi esse, tipo, não posso abrir mão de nada. E aí, de repente, não sei, eu acho que caiu a ficha, assim, e foi aquela coisa assim, não, você não leva o que você precisa mesmo, de fato. Então, eu fui de um polo ao outro, de repente, eu não queria nada. Foi tipo assim, de eu começar a separar e falar, eu não vou usar isso, eu não vou usar isso. E até as minhas amigas comigo, Manu, lógico que você vai usar. E eu, não vou, não vou. E então eu comecei assim, eu vou dar isso para não sei quem. Eu fazia mal, chamava as amigas e ó, toma isso, leva isso. E foi assim, de repente eu consegui. Eu não sei em que momento exatamente isso aconteceu. Foi no momento de fazer as malas, talvez, né? Que eu vi que eu não precisava de nada disso. Então, na verdade, eu trouxe
eu tinha 2 bicicletas, uma bicicleta já estava aqui, a outra eu trouxe comigo, eu trouxe um snowboard e trouxe 2 malas com roupa roupa. Então o resto, assim, eu dei para minha irmã, eu dei para as minhas amigas, vender, sinceramente, eu acho que eu não consegui vender quase nada. Então, assim, foi realmente um processo de desapego de falar, olha, por exemplo, as camisas, assim, que aqui na Europa, quando você faz uma ultra, não sei o que, eles te dão uma coisa que é tipo que eles chamam um jaleco finisher, é tipo eu esqueci a palavra aqui. É uma camisa de finisher, é uma prova de que você tipo não só camisa. se inscreveu, mas que você terminou a competição, né? Uma camisa que te dá um mérito. É que não é uma camisa, é uma coisa tipo que eles chamam de ermilha, que é um negócio que você bota por cima da camisa. Mas enfim, eu tinha sei lá, do Japão, do TMB, da CCC, da não sei o que, Lavareda, né? Aquela coisa que eu guardei, aí eu peguei e dei para um amigo meu, assim, pro Marcelo Sinoca, né? Que a gente sempre se falava e tudo, corria pela North Face, ele também, a gente sempre estava muito próximo. E eu lembro de quando eu dei isso para ele, os olhos dele assim, encheram de lágrimas e falou: Manu, eu não posso aceitar isso. E eu falei: mas por quê? Por que não? Porque isso é seu, isso é sua história. Eu falei: eu não quero isso. Eu vou estar muito mais feliz se você tiver isso do que eu, porque o que eu vou fazer com isso? E você, bem ou mal, você vai olhar para isso, sei lá, você vai lembrar de mim, entendeu? Mas eu não vou fazer nada com isso. E realmente foi uma coisa assim, que no momento que eu consegui fazer isso, eu fiquei muito mais leve, eu botei minhas coisas dentro da mala e realmente, depois para eu voltar, depois que eu me estabeleci aqui, no princípio eu não queria nada. Então o Gerard, que é meu namorado, ele falava assim, não, eu comecei a correr pela Buff, né, ele falava assim, ó, faz um pedido, alguma coisa, e eu, não quero. Mas como eu não quero? Eu não preciso. Você não quer acumular quero, nada, assim, eu não queria nada, eu comecei a deixar, assim, eu fiquei muito seletiva com as coisas que eu precisava, então assim... E você já tá, assim, o exemplo, quê? Há 3 anos vivendo essa vida de desapego? Sim, hoje em dia o que eu tento fazer, é claro que você começa a refazer a tua vida e, enfim, você se apega a outras coisas, mas o que eu tenho, assim, pra mim é assim, você traz uma coisa, então você tira outra, né? Então, se eu comprei uma calça, eu tenho que dar uma calça. Pra não ficar acumulando, porque senão, no final das contas, a gente passa a vida inteira acumulando coisas que a gente, às vezes, a gente nem lembra que tem, né? Tá. Quantas calças jeans você se livrou quando você saiu do Rio? Nossa, eu não sei. Eu me livrei de muita coisa e depois eu percebi que o brasileiro é muito consumista, porque aqui as pessoas não consomem da mesma maneira, assim, ninguém compra. Me dava até vergonha, assim, sabe, de pensar, porque eu comecei a ver como as pessoas viviam aqui e vi que realmente é um exagero, assim, eu falava com a minha mãe, falava com a minha família, assim, falava, gente, é um exagero a quantidade de coisas que a gente tem no Brasil, a gente compra, sem parar, quando na verdade a gente não tem necessidade de ter não sei quantos pares de sapato, né? Exato. Quer dizer, a não ser os tênis de corrida, né? Que isso sim a gente destrói um tênis de corrida em uma semana, mas enfim, a gente não tem a necessidade de ter tanta coisa como a gente compra, né? Não, definitivamente nada como viajar, nada como experimentar outras culturas e nada como a gente passar às vezes por pequenos traumas, né, como foi esse teu aí desse desapego e dessa mudança radical de vida por conta aí desse incidente lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, que foi uma coisa que foi comentada aí no Brasil inteiro, né, foi um escândalo, eu lembro direitinho, acho que o ouvinte Sim. também. E sorte do Marcelo, que ficou com os teus jalecos e com as samambaias que você tinha pendurada na varanda lá do teu apartamento. Manuela, você por acaso já ouviu falar dessa Marie Kondo?
uma japonesa que treina o desapego e é uma meio que organizadora profissional, que ela diz que você tem que olhar para aquela calça jeans, para aquela samambaia, e você tem que conversar com ela e dizer que ela já lhe serviu e isso, que agora ela vai ter uma vida útil para outra pessoa e tal. Já ouviu falar dela? Não, nunca ouvi falar dela. Ela tem já um programa na televisão, tem canal no YouTube, uma japonesinha bem assim, estilo geisha, assim, com uma voz super curiosa, assim, adocicada e tal, e ela tá fazendo fama e fortuna com livros, vídeos de autoajuda e tal, para ensinar as pessoas a se livrarem das coisas que não precisam. Depois você dá uma olhada, e o nosso ouvinte aí também pode dar uma procurada. Vou deixar um link no post do episódio de hoje para quem tiver curiosidade. É Mary Kondo, uma japonesa muito interessante. Mas bom, e tudo isso que aconteceu, como eu disse aqui na introdução, né, pelo que eu pesquisei, foi motivado por esse acidente na Lagoa Rodrigo de Freitas, como eu falei agora. E aí você já estava com essa viagem programada para a Espanha, para passar aí alguns meses junto com o teu pai, né, que é espanhol. E aí, de repente, você transformou essa oportunidade numa mudança definitiva, e já faz 3 anos, um pouquinho mais, que você está aí. Você está feliz aí? Como é que você enxerga essa mudança, né? Embora ela não seja não tenha acontecido há tanto tempo, ela também já passou daquela fase de namoro, que tudo aí deve ter sido super legal no começo. Agora você está naquela fase, tipo, agora eu sou quase que uma espanhola vivendo aqui, consigo, e eu acredito que você consiga olhar sob uma ótica melhor, tanto a vida aí, quanto a vida aqui no Brasil, que eu imagino que você deva acompanhar. Como é que você está enxergando essa tua mudança hoje, depois de 3 anos e pouco? Bom, voltando um pouco assim ao incidente e tudo isso, claro que tem muito mais por trás disso que só esse incidente. Talvez esse incidente tenha sido a gota d'água para eu falar assim, não, isso realmente não é uma vida normal. Mas enfim, eu já vinha assim acumulando coisas no Rio que eu já não estava gostando, né? Eu acho que um dos temas assim muito fortes era a violência, porque eu saía para treinar sempre sozinha. Eu não, assim, às vezes eu ia com o Chico, que é meu amigo, meu amigão, assim, então eu ia muito com ele quando dava para a gente coordenar assim o tema de horas, dos horários e tudo, mas eu ia muito sozinha, eu estava sempre sozinha, né? E fui ficando com medo. O medo começou a fazer parte da minha vida. Teve um incidente que também para mim foi muito marcante, porque pedalava com o pessoal da IBS, que é a loja de bicicleta que tem na Vista Chinesa, no Horto, né, na subida da Vista, e a gente fazia downhill na trilha da Vista. E eles liberaram a trilha da Floresta da Tijuca, 2 ou 3 trilhas para bike, e a gente ia lá a gente dá a volta, né? Então a gente descia, subia pela estrada, descia pela trilha, subia e ficava fazendo voltas. E eu lembro num fim de semana, eu tava com um grupo e a gente, enfim, fez a trilha, sei lá, 3 vezes, alguma coisa assim. Depois da última corrida, um dos caras falou pra mim assim, mano, vamos uma mais? Vamos repetir? Todo mundo queria voltar e ele virou pra mim e falou assim, vamos mais uma vez? Aí eu falei, vamos, porque eu sempre topava, e pra mim, quanto mais eu ficasse fazendo isso, eu gostava. Então, vamos. E aí todo mundo ficou ali, tal. Acabou que não sei porquê, no final das contas, a gente resolveu ir embora com todo mundo. E tinha um outro amigo nosso que estava subindo no momento que a gente estava indo embora. A gente cruzou com ele, enfim, ele subindo, a gente descendo. Bom, resulta que esse cara que estava subindo, os ladrões estavam escondidos na trilha, pegaram ele, levaram ele para um mirante que tinha dentro da floresta, com mais um senhor que estava caminhando e acho que mais uma senhora. Pegaram os 3, botaram os 3 ali, ameaçaram que iam matar eles, pegaram a bicicleta desse meu, fizeram um terrorismo com eles de mais ou menos 1 hora. Esse meu amigo falou, eu quase me joguei lá de cima, porque eu vi que eles iam me matar.
Então eu fiquei tão desesperado que eu quase me joguei, eu espumava, assim, saía espuma da boca, enfim, desesperado. E ele me comentou isso porque eu encontrei com ele no dia seguinte, né? Quer dizer, no final das contas, não sei nem como, roubaram a bicicleta e liberaram eles, mas no dia seguinte ele me Passou contou a história e pertinho falou de assim, vocês, né? não, pior, ele virou pra mim e falou assim, Manu, os caras te viram, porque quando eles me pegaram, eles falaram, cadê a garota? E eu era a Uau. única garota. Aham. E isso me deu, assim, eu te contando essa história hoje, me dá um frio na barriga de pensar o que podia ter acontecido. E quando ele me contou isso, eu fiquei com tanto medo, foi uma coisa que me apavorou de um jeito que eu vi que eu já, assim, eu falei, gente, não pode ser. E aí o acidente do ciclista na Lagoa aconteceu, sei lá, dias depois. Então foi uma coisa assim que uma coisa em cima da outra que iam te falando, para mim, Claro, eu sou muito de acreditar também um pouco em energia, em sinais. O meu pai sempre fala isso, ele fala, a energia do universo diz para onde você tem que ir. E realmente, nesse dia eu falei assim, caramba, tem tanta coisa me falando, sai fora daqui. E eu tava com, bom, eu já tinha essa viagem de 3 meses que eu falei que ótimo, porque pelo menos por 3 meses eu não vou precisar me preocupar com isso. E Exato. aí eu viajei, né? Quer dizer, o meu pai, ele é espanhol, mas ele mora no Rio. Então eu vim para a Espanha, mas eu fiquei na casa de um primo, na minha família. Eu tinha 2 provas aqui. Então eu vim para competir, para ficar, eu tinha me organizado com a minha empresa, tudo, para estar 3 meses fora. Só que nesses 3 meses, o que que aconteceu? Eu comecei a ver a vida dos meus primos, dos filhos, de todo mundo aqui, dos meus amigos, e eu comecei a me dar conta de que toda essa loucura em que eu vivia era totalmente desnecessária, porque eu não precisava morar no Rio, eu não precisava morar no Brasil. Eu tinha um passaporte espanhol, porque meu pai é espanhol, eu tenho família aqui, eu não era casada, não tinha nada com ninguém, eu não tinha, assim, a parte da. Eu tinha uma loja, isso sim, eu tinha uma loja no Casa Shopping, que era o meu negócio, que eu era sócia do meu pai tinha uma loja em Botafogo e eu uma no Casa Shopping, que era uma loja de molduras. E essa loja era 100%, tudo que acontecia lá era comigo. Meu pai, ele não queria se meter nessa loja, nem eu na dele. Então era assim, a gente era a mesma empresa, mas essa loja era minha. Uma Então loja de molduras. uma loja de moldura. Tá. Só que esses 3 meses, claro, eu de longe, eu estava trabalhando, eu estava acompanhando. E eu via que cada mês era mais difícil pagar as contas. Então eu Claro. via já esse declínio, né? E eu sentia que isso ia ser, eu pagava um aluguel muito caro, eu tinha funcionários, tudo, e eu comecei a ver que eu falei, gente, eu vou entrar no ano que vem tendo que pedir dinheiro ao banco. Então eu também não quero isso. E a gota d'água foi que na última semana minha desses 3 meses na Europa, eu conheci o Gerard, que atualmente é o meu marido, entre aspas, porque era junto, é meu namorado, a gente não é casado, mas eu acabei vindo morar com ele. Então eu conheci ele e foi aquela última coisa que falou assim, beleza, é pra você vir? Mesmo. Então eu conheci ele às vésperas de voltar para o Brasil. Foi tipo uma entrevista de emprego, porque foi tipo muito direto ao ponto. Você gosta disso, você não gosta disso. Quando a gente viu lá assim, perfect match. Aí eu voltei pro Brasil, ele me falou, olha, eu quero que você venha morar comigo. Aí eu falei, eu venho se você for pro Brasil conhecer minha família e pro casamento do meu irmão. Então, assim, eu tô te dizendo que isso aconteceu em 2 meses. Eu voltei, os 2 meses que eu estive no Brasil, de voltar da Espanha e vir morar aqui, foram os 2 meses que eu liquidei a minha vida aí por completo, né? A loja que eu tinha, eu entreguei. Os funcionários que eu tinha, eu demiti, paguei todo mundo, fechei minhas contas. O meu pai, a mãe, eles não acreditaram. No começo foi aquela coisa assim, né? Mas o meu pai, especialmente assim, digo até o meu pai porque ele diz assim
que ele é muito parecido comigo nesse sentido, né? Ele tem que ir nessa direção, ele pega e vai. Então ele me entendeu no momento que eu falei assim, eu voltei da viagem dos 3 meses, quando eu voltei, eu não fui para casa, eu estava 3 meses fora de casa, imagina ser qualquer pessoa louca de vontade de ir para casa, eu fui direto pro trabalho, às 6 horas da manhã, esperei meu pai chegar, quando ele chegou eu falei, pai, eu não moro mais aqui. Aí ele falou, ah, Manu, não, tudo bem, você pode ir de vez em quando, não tem problema. Eu falei, não, 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 você não tá entendendo. Eu não moro mais aqui. Eu não, minha vida não tem mais sentido aqui. Eu já não me vejo morando aqui. E aí ele fez aquela cara, né? Ele parou, respirou. Peraí, então me explica isso. E aí eu conversei com ele sobre todas as coisas que a vida que eu estava tendo aqui nesses 3 meses, que eu saía para correr. Eu não pensava que eu tinha que na mochila botar dinheiro caso alguém apontasse uma arma para minha cabeça e eu tivesse que dar dinheiro para não me matar. Coisas assim não estavam Que fora são de tão questão, né? absurdas, mas a gente acaba levando como uma Absurdo. realidade e a gente se acostuma. Isso que é o triste, né? Pois é, a gente acha que é normal, mas não é. Então eu vi que isso realmente não. E o meu pai, ele sabia que eu saía para treinar sozinho. E ele chegou ao ponto de me falar, quando teve o acidente com o ciclista, ele me falou: eu não quero mais te ver saindo sozinha de bicicleta. Aí eu falei: olha, se você faz isso comigo, você tá me matando, você tá tirando minha vida. Porque na verdade isso é uma coisa importantíssima para mim. E você me dizer que eu não posso mais fazer isso, minha vida não tem sentido. Então, assim, não tem alguma coisa que tá errada aqui. Então, quer dizer, uma longa história, né? Mas assim, nunca é uma coisa só. Eu acho que para mim um sinal não é um sinal. Eu acho que às vezes é uma soma de fatores, de coisas que acontecem, mas que no caso tudo me levava para essa direção. Tudo me dizia vai para aí, porque é o que você tem que fazer. E realmente, assim, sobre o que você falou, né? Aquele momento quando a gente se muda, que a gente tá apaixonado pela nova vida, tudo é novidade e tal. Eu acho que eu sigo nessa fase ainda, sabe? De apreciar a minha vida aqui. Eu sou uma pessoa que eu tenho. Uma coisa que é muito forte dentro de mim é gratidão. Eu sou muito grata, eu agradeço muito. Às vezes as pessoas falam, ai, não precisa agradecer tanto. Não, não, mas eu quero agradecer, porque eu sou grata, né? Eu sou uma pessoa que eu sou grata pelas coisas. O fato de eu acordar aqui de manhã, me levantar, abrir a janela e parece que eu tô numa fazenda, né? Que é assim, tão tranquilo. Eu moro numa cidadezinha de 5.500 habitantes. Pois Quer é. dizer, sair da loucura do Rio de Janeiro para vir morar numa cidade que nada acontece. Então, é um do extremo para Não, o não outro. tá, não Eu tá acho uma passando loucura. Homem-Aranha 8 aí já no cinema de Moiá? Nossa, Moiá não tem cinema, Moiá não tem. É muito pequeno mesmo, assim, muito pequeno. Tem, tipo, alguns bares, poucos restaurantes, mas é uma vida muito tranquila, né? Eu outro dia fiz um post no Instagram que muita gente até comentou, né, que eu postei uma foto que eu estava sentada, o Gerard estava com o gato no colo, enfim, a gente acabou de dar uma volta de bicicleta, e aí a irmã dele fez essa foto, eu estava, sei lá, olhando para não sei onde, nem vi que ela tirou a foto, e eu comentei, eu falei assim, eu troquei uma vida muito complicada por uma vida muito simples. E perguntei, né? Você já pensou que sua vida podia ser diferente também, completamente diferente? E muita gente me respondeu assim, no sentido de eu penso toda hora, eu penso, nossa, cada dia eu penso. E muita gente, do Brasil especialmente, né? Que eu acho que hoje em dia tem muita gente que está de saco cheio mesmo, que quer mudar de vida, que não quer viver dessa forma, né? E que eu acho que é normal, porque nós somos pessoas, temos direito de viver uma vida tranquila, né? Eu acho que não é pedir muito, pedir uma vida tranquila. E infelizmente aqui no Brasil, principalmente, ou enfim, certamente nas cidades grandes a gente vive esse clima que, como eu falei agora, a gente se habitua com algumas cenas ou com uma realidade que
se você parar para pensar, ou quando a gente ouve alguém falando, ou quando a gente ouve no noticiário, a gente fala, não é possível que a gente está se acostumando com isso. E claro que ao mesmo tempo a gente pode ter a oportunidade de querer mudar isso enfim, a gente teve eleições no ano passado, mas a gente sabe que o caminho não é fácil. Quando as coisas passam perto da gente, como aconteceu com você aí, pelo que você acabou de relatar, é completamente compreensível que, tendo a oportunidade, tendo os recursos e a força de vontade e iniciativa para tentar arriscar uma mudança dessa, eu sou totalmente favorável, partidário dessas iniciativas. E que bom que com você está dando certo, e tomara que continue dando certo, porque a gente veio na vida para ser feliz e não para ficar sofrendo. A gente tem que buscar, cada um à sua maneira, esse caminho para que a gente se realize e viva da melhor maneira possível, né? Com certeza. E tem, assim, tem também o outro lado, né? Que eu tô contando de todas as coisas, assim, positivas que essa mudança trouxe para minha vida, mas eu nunca, em nenhum momento, falei que é fácil fazer uma mudança como essa, né? Então, é claro que o primeiro ano foi um ano muito difícil mesmo, porque culturalmente a gente é completamente diferente. Eu estava longe da minha família, eu tenho meus primos aqui, mas são primos que são distantes, enfim, eu posso contar com eles, mas são primos que para mim passaram a fazer parte da minha vida mais recente. Então, assim, os meus irmãos, os meus pais, a minha família próxima está muito longe de mim. E eu vim para aqui. O castelhano eu falava mais ou menos, o catalão eu não falava e não entendia nada, e eu tô numa cidade que é catalã, então assim, todo mundo fala castelhano? Fala, mas o idioma principal aqui é o catalão. Então, por exemplo, se eu saio com um grupo de amigos e eu não falo catalão, quando eles falam comigo, eles falam castelhano, mas entre eles falam catalão. Então, o que acontecia? Eu não entendia o que eles estavam falando. Então, eu não podia participar da conversa muitas vezes. Com o Gerard, né, minha relação pessoal com ele também foi muito difícil no começo, porque às vezes eu queria falar uma coisa e ele entendia outra, porque eu não dominava. Dureza, eu não dominava meu. o idioma que eu falava. É muito difícil, você nunca é você. Por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa assim que em português, eu sou uma pessoa engraçada, né? Todo mundo fala que, você é engraçada, as pessoas riem comigo. Mas eu não conseguia ser engraçada num idioma que eu não falava. Porque como é que você vai ser engraçada se você não sabe nem explicar o que você quer explicar? Então foi muito difícil tudo isso, né? A questão cultural, assim, por exemplo, os horários. Aqui na Catalunha, tudo fecha de 2 da tarde às 5 da tarde, não queira fazer nada, porque tá tudo fechado. Então, é aquela loucura, né? Assim, por exemplo, eu falava assim, eu quero comprar, sei lá, quero ir comprar cenoura. Que viagem você querer comprar cenoura às 3 horas? Qual é o problema? E você não pode nem falar 3 da tarde, porque para eles tarde, 3 não é tarde, é 3 do meio-dia. Então eu não entendia nada. Eu falava assim, meu Deus do céu, desde quando 3 não é de tarde? Então aqui de tarde é a partir das 5. É uma loucura. Até você se adaptar a isso, são coisas pequenas e que você vira e fala assim, pô, é uma besteira. Mas não é. Porque é uma soma de coisas que são diferentes. Eu tive que aprender a dirigir outra vez, porque eu dirigia estilo Rio de Janeiro, que ou você é extremamente agressivo ou você não chega em nenhum lugar. E aqui, se você é agressivo, você vai preso, entendeu? Então eu tive que aprender tudo de novo, eu tive que aprender a caminhar, assim, foi uma loucura, mas enfim... No meu terceiro ano, eu posso dizer que eu já estou bastante adaptada, falando catalão, falando castelhano, enfim. Ô Manu, e como é que você acha que isso está te transformando, assim? Você consegue fazer já uma avaliação na Manuela hoje e na Manuela quando você chegou? Tirando essas sutilezas e
essas bobagens, entre aspas. Eu sei muito bem porque eu morei em Fortaleza durante 10 anos e um dia. Então eu sei exatamente como é que é isso, embora seja o mesmo país, até a língua é um pouco complicada de entender quando a gente está morando no Ceará. Mas como é que você percebe que você mudou, ou você não tem essa percepção, ou você acha que você não mudou ainda? Ou o que teu pai diz, ou tuas amigas aqui do Brasil dizem quando conversam com você? Nossa, mano, puxa, como você mudou, agora você é mais assim, você é mais assada. Tem aí uma opinião sobre isso? Eu acho assim, na verdade, eu olhando pra mim mesma, né? Porque que alguém tenha me dito assim, você mudou de um jeito ou de outro, não. Mas mudanças que eu noto em mim mesma, primeiro é que eu acho que eu já era, eu me considero uma pessoa tranquila. Mas eu acho que hoje em dia eu sou 100 vezes mais tranquila, né? Hoje em dia eu tenho muito mais a capacidade eu acho que pelas dificuldades que eu passei na minha mudança, de entender, buscar entender as situações. Então, por exemplo, eu acho que às vezes a gente é muito intolerante com o outro quando a pessoa tem uma reação que não é a reação que a gente quer que ela tenha, ou uma pessoa que age diferente da gente, ou pensa diferente da gente. Então você pensa, que absurdo e tal. Eu acho que hoje em dia eu sou uma pessoa assim que por mais que eu ache absurdo qualquer coisa que venha de uma outra pessoa e tal, eu vou tentar me colocar no lugar dessa pessoa e pensar que essa pessoa tá, o que essa pessoa tá passando, né? De repente, o que levou essa pessoa a fazer isso? Eu acho que hoje em dia eu sou uma pessoa que eu vejo com muito mais clareza, talvez até por isso, por ver que em momentos eu passei coisas difíceis que de repente eu posso até reagir a alguma coisa de uma maneira que não era a maneira que eu teria que reagir, mas porque eu estava passando por alguma coisa difícil, um momento difícil. Então, não sei, eu acho que isso é uma coisa. Hoje, porque eu vivo uma vida mais tranquila, eu me vejo uma pessoa assim muito, muito serena com as coisas, assim, muito, muito tranquila. Não sei, acho que é essa a palavra. Não sei, eu acho que as minhas mudanças talvez tenham sido mudanças mais sutis, assim, no esporte, teve uma mudança muito grande, que é a questão que eu vim morar aqui e eu já competi em provas europeias e já sabia o que me esperava aqui, né? Que o esporte já existe há muito mais tempo aqui, então você vai correr em qualquer lugar, tem muita gente que corre muito, então é muito difícil você fazer resultado. Não é aquela coisa assim, né, que você vai para uma prova falando assim, eu acho que essa prova aqui eu posso ganhar tranquilamente porque eu sei que não existe isso aqui. Você vai a qualquer prova, você vai encarar um nível de competidores super alto e tal. Então, isso também é uma coisa que muda um pouco a perspectiva que eu tenho com o esporte. Eu acho que eu nunca fui uma pessoa que competiu para ganhar uma medalha, eu nunca competi para ganhar um troféu, nunca. Eu acho que eu sempre competi porque a competição me desafia, mas é um desafio que é um desafio meu, é uma coisa assim, quando eu me inscrevo numa prova, que eu sei que é uma prova difícil, é um desafio meu, pessoal, Manuela, de chegar lá e de fazer essa prova. Eu não vou pensando que eu vou ganhar ou que eu quero ganhar. É claro que ganhar é ótimo e é claro que a gente vai e dá tudo para ganhar, mas não é o meu, não é a minha gasolina, não é o que me motiva. O que me motiva é que eu vou lá me desafiar a mim mesma, fazer o meu melhor, enfim, isso para mim já é o suficiente para eu estar lá. Então, assim, tem coisas que nisso muda muito aqui, porque o mundo esportivo aqui é muito diferente do mundo esportivo no Brasil e até na América do Sul. Então, aqui, enfim, é uma outra história. A E acho Espanha que é isso uma daí também. potência, né, no trail running de uma maneira geral, né? A Espanha, eu acho que assim, na Europa, talvez é a potência, né? Aham. Eu acho que é a maior potência. Na Catalunha também, porque, enfim, os famosos, o Kylian, a Núria, são todos daqui. Na Espanha, realmente tem um nível, assim, de atletas que é
é muito, muito alto. O que é bom, eu enxergo Claro, isso como uma coisa boa, exato, é. né? Eu É. não enxergo isso como negativo. Claro, se o que eu quero é fazer um currículo e colocar lá que eu ganhei, 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 eu não tô no lugar Não, é. para isso. Definitivamente não. Mas eu prefiro ir para uma prova que eu sei que eu vou, caramba, eu vou ter que me matar, sabe? Uhum. Para tentar fazer alguma coisa. Isso eu acho melhor porque eu volto para casa com uma sensação melhor do que se isso não Claro. acontecesse. De repente eu não tivesse realmente competindo, não sei. Não, e se a competição é o que te desafia, você ter uma competição mais acirrada, uma competição de nível mais alto aí, com certeza a tua sensação de recompensa, de prazer depois de uma prova, por mais que o resultado possa não ser em termos de comparação com todos os outros, muito bom como em outras competições de nível mais fraco, com certeza você se sente mais recompensada. É muito mais legal você vê, na minha carreira como triatleta, até hoje a prova que eu destaco como a prova mais importante da minha vida, que foi um marco na minha carreira, foi uma prova que eu tirei 10º lugar lá no Recreio dos Bandeirantes no Rio de Janeiro, porque foi a primeira vez que eu cheguei em top 10 e na minha frente os 9 primeiros eram atletas que eu nunca tinha conseguido bater, mas agora eu já estava chegando perto deles. E às vezes não Aham, necessariamente é a prova que eu ganhei, por exemplo, né? Então acho que claro. eu consigo entender direitinho essa tua perspectiva. Agora me diz uma coisa que você estava falando aqui, eu estava raciocinando. É, Você conseguiu se mudar, né? Passar por toda enfim, toda essa fase de adaptação e tal, que eu sei muito bem como é que é também. E você continuou competindo ou você passou, sei lá, um ano, tipo 6 meses, não tô conseguindo treinar direito, não encaixei minha rotina, tenho que procurar uma casa, eu agora conheci o Gerard, eu também tenho que, enfim, tenho que também comparecer ali com o Gerard ou você já conseguiu seguir o teu cronograma de competições, além das que você já estava inscrita, né, nesses 3 meses que você disse que planejou ficar na Espanha. E depois uma pergunta que vem logo, uma curiosidade que vem logo em seguida. Com certeza essa tua determinação para estar aí até hoje e tá feliz e tá fazendo a tua vida aí num lugar que aparentemente dá para ver que você tá bem melhor do que você tava, também tem a ver, provavelmente, né, na tua resiliência, na tua determinação, que você foi adquirindo através dos anos participando de todas as modalidades, desde a corrida de aventura, a mountain bike e o próprio trail running, que são corridas difíceis e são corridas normalmente mais longas e que você passa assim por altos e baixos e no final das contas a gente sabe que o que importa é você se manter ali firme no teu propósito para ter recompensa no final de ter conseguido conquistar aquele desafio. Eu acho que o que você está vivendo aí, na verdade, acaba sendo o que a gente pode dizer, talvez um trail running, entre aspas, que já dura 3 anos para você que você está se mantendo focado e no jogo até agora, né? Bom, eu acho que uma coisa assim, eu nunca parei de competir. Então eu vim pra cá, eu não estava passando por um bom momento, pra mim foi uma coisa assim super difícil no começo e talvez tenha sido o ano que eu mais competi, foi o primeiro ano, porque eu entrei pra Buff, o Gerard é corredor também da Buff, profissional, é um dos melhores atletas que tem aqui também, então eu estava com uma pessoa que isso para mim foi difícil também, porque eu me comparava muito a ele, que é inevitável, porque a gente mora junto, a gente vai para a mesma prova, a gente faz o mesmo calendário, um calendário muito parecido, então eu sofria com isso, com essa comparação, né, porque eu ficava pensando como é que ele consegue fazer isso, e eu eu me encontrava talvez no meu pior momento, assim, então foi assim, um ano difícil por isso, talvez, por eu me encontrar tão mal, me sentir tão mal, um momento que talvez eu tivesse mesmo, agora parando e pensando, eu devia ter me dado um tempo, né? Eu devia ter dito, ei, bota o pé no freio, fica um tempo sem fazer nada, mas não, eu segui como se nada tivesse acontecido. Só que claro que tinha acontecido. Então você imagina eu ter ido para as provas que eu fui, não estando ali, assim, né? Eu não me via. A verdade é que
eu dizia, essa não sou eu, não sou eu. E o primeiro ano inteiro eu saía para correr e eu pensava, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada comigo, eu não sei o que que é, mas tem algo errado, isso não sou eu. E durante, o primeiro ano foi assim, o segundo ano eu pensei, bom, já que passou um ano eu tô recuperada, né? Eu tô bem. E não tava. Então, o segundo ano eu ainda tava nesse. A sensação é de que eu tava numa areia movediça, assim, né? De que eu tava, não sei, tinha alguma coisa que não me deixava ir. Talvez eu acho que todo esse sofrimento psicológico que eu tive, né? Eu acho que uma mudança dessa tem que ser auxiliada de, sei lá, de um psicólogo. Eu não busquei um psicólogo. Eu fiz a mudança e achando que a vida segue normal, igual, todo mundo super feliz e eu feliz da vida. Só que, embora eu estivesse feliz da vida, não é fácil, né? Eu acho que eu Exato. não encarei em nenhum momento eu parei e falei assim, ei, isso que você está fazendo não é fácil, é uma loucura. Eu vim diretamente morar com o Gerardo, eu não conhecia ele. Então, assim, a convivência é difícil. Imagina que a convivência é difícil com duas pessoas que se conhecem e duas pessoas que não se conhecem, que têm culturas diferentes. E ele, que morava no apartamento dele e abriu as portas para mim, o quanto não foi difícil isso para ele, né? De Claro. repente, tudo dele, ele ter que dividir com uma outra pessoa. Então, assim, foi um momento muito difícil para mim e para ele. Eu acho que a palavra que você trouxe aí, eu acho que a palavra-chave disso é a resiliência, né? Porque sim, eu aprendi com o esporte que a vida tem altos e baixos e que os momentos ruins eles passam, os bons também passam. Então, nesse momento que eu estava aqui, né, vamos dizer assim, mais ou menos, eu digo o primeiro ano porque para mim o primeiro ano foi muito marcante, porque ele foi muito duro. Se nesse ano, em algum momento, eu tivesse tido a oportunidade de fugir de tudo isso, de dizer assim, vá, aperta o pause aí e dá um tempo porque, não, isso não tá legal, eu teria feito. Mas o que que eu ia fazer? Você imagina, eu abri mão de tudo que eu tinha. A minha família estava no Brasil. Eu estava aqui sozinha. O que que eu ia fazer? Eu não tive Opção. escapatória. É. Eu não tive opção. Não tive opção. Então foi aquela coisa assim, Manuela, morde os dentes e segue, entendeu? Porque você não tem opção. E claro, isso foi um momento que passou. Hoje em dia, a minha vida com ele não tem nada a ver com a vida que a gente começou. É uma vida. Hoje em dia a gente se entende completamente, a gente não tem nenhum problema, a gente não nem briga, assim, é muito estranho, porque a gente nem briga, porque a gente se conhece tanto e a gente é tão parecido em tanta coisa que isso acabou, mas eu teria, se fosse fácil para mim desistir naquele momento, talvez eu teria desistido. E o que que eu aprendi com isso? Eu aprendi que se a gente aguenta esse momento que é difícil e não desiste, a gente consegue fazer as coisas, entendeu? O problema todo é que a gente tende a desistir com muita facilidade. O momento que as coisas não estão legais, a gente vira e fala assim, ok, chega, né? Levanta a bandeira branca e fala, tá, chega, não quero mais brincar disso. Então, eu, nas provas e tudo, eu posso te dar, assim, um exemplo concreto de hoje. Hoje eu saí para treinar, eu tinha um treino muito difícil para fazer, que é uma zona super técnica aqui de Moiá, e que eu resolvi que eu ia fazer essa zona técnica 5 vezes, repetir ela 5 vezes. Na primeira, eu já estava cansada. O que que a minha cabeça pensou? Putz, 5? Não. Né? 5 não. Então, quer dizer, à medida que eu vou seguindo, eu vou me convencendo daquilo, falando, não, 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 peraí. Não significa que você está cansado agora, que você vai estar cansado o tempo todo. Porque quantas provas que você foi, que você se sentiu cansada no começo, mas que 10 horas depois você estava se sentindo bem. Então, claro, não quer dizer que eu estou cansada agora, eu vou ficar cansado o resto da vida. E assim eu vou me convencendo, né? Não, vai um pouco mais, dá a próxima volta, depois você resolve se você vai fazer a outra. E, não, já fiz 2, não, 3, putz, já passei da metade. Você vai estabelecendo Sabe? micro-objetivos, né? Lógico, e assim você vai levando. Eu acho que assim
na vida, né? Aprendi isso no esporte, que para mim, hoje em dia, o esporte me ensinou tudo para minha vida. Minha vida, hoje em dia, é o que você mesmo falou. É como se fosse uma corrida de aventura, né? A vida é isso. Bacana, meu. Que legal. Com certeza isso também tem a ver com a fase que você tá vivendo dentro da sua vida, chegando perto dos 40, né, Manuela? Pois é, chegando perto dos Olha que 40. coisa boa, cara. Você prefere a Manuela? Eu fiz essa pergunta outro dia para Carla de Pierro, psicóloga do esporte, que esteve aqui conosco também. Quem não ouviu, vai lá e ouça. Ela também acabou de fazer 40 anos. E eu não vou dizer aqui que eu quero ver a sua resposta, mas você prefere a Manuela de 40 ou a Manuela de 20? Não, sem dúvida, a Manuela de 40. Eu, Olha eu lá, a queria mesma os resposta da 20. Carla. Eu queria os 20 na carteira de identidade para dizer, oh, que energia eu tenho ainda, né? Tenho 20 anos, sou jovem. Mas eu não tenho nada a ver. Eu sou o oposto do que eu era com 20 anos. Completamente o oposto. A minha vida mudou, assim, radicalmente. Se você agora tivesse a capacidade de entrevistar a Manuela dos 20 anos, talvez essa Manuela te diria: Michel, desculpa, eu não posso fazer a entrevista. Ia te dar uma desculpa de tanta vergonha que eu ia ter de fazer essa entrevista, entendeu? Quando, na verdade, a Manuela dos 40 diz: poxa, que legal, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de explicar minha história e, não sei, de repente as pessoas vão ficar interessadas em saber o que me trouxe aqui ou por que eu tô vivendo a vida que eu tô vivendo hoje, né? Não, definitivamente esse é o objetivo do Endorfina e isso é muito legal quando a gente, enfim, e o podcast permite isso, eu estava conversando com você antes da gente gravar, porque primeiro que a gente não tem restrição de tempo e não tem nenhuma pauta fixa e não tem ninguém aqui, nenhum diretor de programa para dizer para a gente o que a gente tem que falar, mas principalmente porque, você vê, o teu exemplo é um exemplo que é com certeza inspirador para muita gente. E com certeza muita gente está vivendo ou já viveu histórias similares e pode aprender com os exemplos do outro, da mesma maneira que você hoje, com quase 40 anos, se orgulha das tuas conquistas e ainda está ladeira acima e enfrentando aí, enfim, os obstáculos que a vida nos apresenta. Mas o legal, e eu concordo com você, eu também prefiro o Michel de hoje do que o Michel de 20, embora eu também tivesse muito mais energia do que eu tenho hoje. Se eu tivesse metade da energia que eu tinha. Mas assim, nada como envelhecer não no sentido negativo, não no sentido pejorativo, mas envelhecer assim, de ter história para contar. De você olhar para trás e ter uma longa história como você está contando aqui pra gente, a tua história mais recente, para que a gente possa olhar para frente e ver um futuro melhor e ver mais perspectivas e poder exatamente exercitar tudo o que a gente aprendeu ao longo aí não é uma vida inteira ainda, mas de uma boa parte das nossas vidas. Agora, você falou aí... não, daqui a 10 horas eu posso estar melhor e tal. O que te atraiu especificamente nas provas de longa distância, nessas provas que duram horas e horas e horas a fio? De onde que vem essa vontade, essa inspiração para ficar, entre aspas, sofrendo por tantas horas? Bom, eu acho até que quanto mais horas, menos a gente sofre no sentido físico, que eu quero dizer, físico relacionado com intensidade, né? Por exemplo, eu vou fazer uma corrida de 20 quilômetros, eu vou sofrer, assim, o que não está escrito, mas uma prova de 160 quilômetros, eu vou sofrer menos no sentido físico de intensidade, né? Porque eu acho que a intensidade é muito difícil sofrer esse tipo de sofrimento quando você está indo num ritmo que é um ritmo muito alto, que você está cuspindo seu coração. É muito difícil. As corridas longas, o que elas me atraem é assim, e aí eu volto à corrida de aventura, que para mim é uma paixão e é uma paixão até hoje. Se você hoje me pergunta assim, Manu, você faria se agora te dão uma oportunidade de você fazer um raio de aventura, uma corrida dessa de 5 dias, você iria? Sim, iria. Porque para mim as histórias mais bonitas assim que eu tenho com o esporte ou das experiências, eu lembro tanto de tudo que eu fiz nessas provas, de você estar com uma equipe, a dificuldade que é você administrar coisas que você não administra, que é tipo sono, né? Você
tentando não dormir, fazendo caretas, assim, para tentar se aguentar em pé, dormir em cima da bicicleta, ou tudo isso que aconteceu, né? Todas essas coisas nessas provas, isso me atrai de uma maneira que eu não sei, eu acho que um pouco da onde vem a minha capacidade de suportar isso, talvez é a minha paixão por isso é tão grande que eu suporto isso numa boa. Eu acho que assim, quando a gente sai para uma prova dessa, eu costumava dizer assim, primeiro que eu não me sinto numa competição, porque você entra no seu mundinho com a sua equipe Exato, e muitas vezes você tá a prova inteira sem ver ninguém, você tá navegando, isso mesmo. indo por um caminho que ninguém tá indo, você chega no PC e você descobre, nossa, a gente tá em primeiro, sem ter encontrado ninguém, não sabe onde é que a galera tá. Então isso é muito maneiro, assim, eu acho que isso é uma coisa muito legal. Também aprender muito no sentido de muitas vezes em provas de aventura a gente já chegou em situações de falar assim, caramba, a gente não tem saída, ou da gente tá num lugar com mato fechado em todos os lados, fala, caramba, eu tenho que descer, porque eu sei que a pista que a gente tem que pegar tá passando lá embaixo, mas eu tô no alto da montanha, mato fechado, como é que eu saio daqui? Não tem como sair daqui. E aí você pega e você acha uma solução. Então, é uma coisa assim, eu acho que é um jogo mental, é uma coisa que envolve também estratégia, inteligência, capacidade de entender as pessoas que estão dentro da tua equipe. Então, eu acho que, para mim, assim, dos esportes que todos eles, o que mais me ensinou foi a corrida de aventura, porque você tem que tem que ter habilidade com muita coisa, porque às vezes numa prova o cara te diz, o diretor da prova diz, ok, você vai chegar no PC 10, tem uma atividade surpresa, mas ele não te diz o que que é, então você tem que ser uma espécie de MacGyver, né? Porque você chega lá, É eu verdade, já aconteceu comigo prova assim, uma prova na China, de a gente sair com 3 quilômetros de perna de pau de circo. Caraca, E é uma coisa de você falar assim, quê? Perna de pau? Aham, perna de pau. Então, e coisas que você nem imagina que você vai fazer, mas que naquele momento, ó, agora tem que saltar daqui pra dentro do mar. E você tá numa pedra alta pra cacete, você morre de medo de saltar. Então você desafia os seus medos. Eu superei muitos medos, na corrida de aventura. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu não ia nos lugares onde, para mim, não tivesse tudo muito controlado. Por exemplo, sei lá, uma amiga me convidava para ir numa festa, eu tinha que saber quem ia estar, porque senão me dava vergonha. Eu não, né, eu era muito assim, eu era o oposto do que eu sou hoje, tinha vergonha de tudo, não fazia nada sozinha. Hoje em dia eu sou o oposto, sou independente. Se você vira para mim e fala assim, ó, pega o carro, vai dirigindo até a Rússia, eu pego e vou, eu não tô nem aí, entendeu? Eu não tenho um problema com isso mais. E eu tenho certeza que foi, assim, o ponto de giro na minha vida foi quando eu comecei a fazer esporte, a corrida de aventura, assim, especialmente, né? Pô, eu tenho tanta saudade da corrida de aventura também, acho que tá voltando, né? Não sei se você sabe, mas o Eco Challenge volta esse ano. Já tem uma equipe brasileira selecionada. Eu quero ver se em breve trago as meninas da Atena aqui para bater um papo. Mas é um esporte que, enfim, ainda existe, mas perdeu muito a força. Mas é um esporte, sem dúvida nenhuma, sensacional por todos esses aspectos. Eu considero que a corrida de aventura é como se fosse um Big Brother ambulante, né? Você se fecha naquele mundinho, como você citou aqui agora, da sua equipe, e você vai só se deslocando e enfrentando as adversidades de sono, de obstáculos, de modalidade surpresa e tudo mais, e você vai tendo que lidar com tudo isso e com a tua equipe, com você mesmo durante X dias. É um exercício de fato muito, muito legal. Agora, você acha que as mulheres têm um favorecimento, ou elas se dão melhor, reagem melhor ou lidam melhor com essas dificuldades nessas provações das provas mais longas, como por exemplo
as corridas de aventura com todas essas dificuldades, ou sabem lidar melhor, por exemplo, com esse relacionamento entre os membros de uma equipe, ou no caso hoje do trail running, conseguem lidar melhor com essas frustrações ou com as dificuldades, com os altos e com os baixos que a gente vivencia numa prova de muitas horas ou de muitos dias? Olha, sem dúvida, eu acho que assim, tem uma coisa que mudou, né? Que essa coisa da a mulher mentalmente ela é mais forte, né? Ela tem mais endurance, ou ela vai suportar essa atividade por mais tempo. Então, por exemplo, na corrida de aventura, o primeiro dia, os homens estavam na frente, carregando mochila, fazendo de tudo. E era muito normal você ver nos últimos dias a mulher carregando a mochila do cara, porque É o cara já não tá verdade. aguentando mais. Só que essa coisa, né, que eu acho que é um pouco a capacidade que a mulher tem de dosar as forças dela, né? Exato, Não é que ela é mais forte, né, no quarto dia, é que ela sabe dosar desde o exato. começo. Então ela não Concordo. vai sair sprintando, porque ela sabe que isso daí ia dar um tiro no pé. E, no entanto, o cara tem aquela coisa de medir força e tal. Exato, A questão da mulher, assim, por exemplo, mulher, eu sempre corri corrida de aventura em equipe com homem, eu nunca corri com outra mulher. A parte de uma prova que eu fiz, que eram 2 homens e 2 mulheres, que foi com a Karen, o Paul Romero e a Karen na época. Uau, legal. Então foi assim, para mim, e foram pessoas assim super legais que passei a conhecer, viraram amigos e tudo. Mas a parte disso, nunca fiz assim, por exemplo, uma prova numa equipe só de mulher. Eu acho que nesse sentido tem um pouco de problema porque as mulheres entre elas se desentendem mais do que uma mulher com um homem, por exemplo. Eu acho, né? Essa é a minha opinião. Não estou dizendo que isso é certo, mas eu vejo mais uma mulher se desentendendo com uma outra mulher do que com um homem, no caso. Então, eu nunca tive, assim, um problema de briga ou coisa assim em equipe, até porque muitas vezes eu corria com equipes que eu conhecia muito pouco, então você não tem nem intimidade para brigar com a pessoa, que eu acho que por um lado é até bom, porque quando você corre com gente que você conhece muito, você tem toda a confiança para poder chegar e xingar, né, dizer palavrão ou dizer, né, Uhum. mandar a Tem pessoa para liberdade, ter liberdade. Mas quando você não conhece, você trata aquela pessoa como um competidor mais, alguém que está na tua equipe, é uma peça do teu jogo, né? Já é uma coisa mais objetiva, assim. Então eu acho que isso é uma coisa que nesse caso, para mim, eu prefiro. Se hoje eu tivesse que escolher, eu prefiro correr com homem do que correr com mulher. A questão física, força física, há um tempo atrás a gente falava, o homem muito mais forte que a mulher e tal. Mas ao longo dos anos, isso veio mudando de uma forma tão grande que hoje em dia é normal você ver, por exemplo, uma mulher chegar entre, sei lá, os top 10 de um UTMB, que é uma prova de 2.500 corredores. Então. Então, assim, é uma loucura pensar que uma mulher pode correr tão rápido, quase tão rápido quanto um homem. Quer dizer, as mulheres se tornaram tão competitivas hoje. Eu tenho a sensação, especialmente aqui na Europa, que competir na categoria feminina é quase você competir contra homem. Sim, depende Que de quem? legal. Sim. Uhum. Porque tem corredoras aqui que tem nível. Como eu te falei, o Gerard é super forte, é um dos melhores corredores que tem aqui. E, sim, aconteceu de alguma prova, alguma mulher, a primeira mulher ganhar dele? Sim. Aqui sim. Então, assim, eu falo, caramba, é como se eu tivesse que ganhar dele. O que para mim é um absurdo. Então, isso tá mudando, assim, as mulheres estão cada vez mais chegando perto e se igualando. É incrível pensar isso, né? Porque a gente sempre teve aquela sensação de que, ou o que a gente já sabe, né? Que a mulher é mais fraca fisicamente. Mas essa história tá mudando também. Então, Não, e quanto mais longa a prova, eu acho que a mulher se aproxima mais ainda do homem, né? Porque justamente é isso que você falou, a mulher sabe dosar e aí, claro, as diferenças vão se reduzindo. A mulher tem se mostrado, né, cada vez melhor no endurance, né? sim, acaba de acontecer, não sei, não tem muito tempo, 1 mês ou 2 meses talvez,
uma prova que eu acho que é no Reino Unido, muito conhecida, que se chama Span Race, que são 300, 400 quilômetros, e no geral ganhou uma mulher. Olha que Então, quer legal. dizer, e bateu o recorde masculino por, sei lá, 12 horas. Alguma coisa assim absurda. Então, todo mundo parou nesse momento e falou: opa, tem alguma coisa que está acontecendo, né? E então eu acho que é isso, é um pouco a mescla as longas distâncias favorecem a mulher de certa forma, por isso, por dosar um pouco mais e talvez ter mais cabeça de ir levando isso até o final. E hoje em dia eu acho que não sei, talvez a força física também, né? As mulheres estão se igualando, eu não sei o que realmente está fazendo isso mudar, mas está mudando. E é muito bacana a gente poder presenciar isso e você, inclusive, né, sendo uma das nossas melhores representantes aqui no Brasil e tá podendo adquirir toda essa experiência, essa vivência na Espanha, é muito legal para a gente acompanhar isso. Agora, falando de Espanha e Brasil, assim, do ponto de vista do trail running, no Brasil o trail running tem crescido muito, né, cada vez mais provas, cada vez mais gente participando, mas vamos falar aí do topo da cadeia aí dentro do trail running. Quais são as principais diferenças que você enxerga entre a Espanha, que, né, aparentemente aí é uma potência, ou é uma das potências, ou a potência na Europa, e o Brasil? O que falta aqui para que a gente. Como é que a gente está em relação à Espanha, primeiro, na tua opinião? E o que falta para que a gente chegue no nível da Espanha, por exemplo? Bom, eu acho que tem uma coisa que abre um pouco essa distância, né? Que é o tempo. A gente não pode negar que esse esporte ele tem mais tempo aqui. Então, com o tempo, as coisas vão melhorando. Os atletas vão melhorando, vão migrando. Atletas de outras modalidades que acabam, por exemplo, da corrida de rua, vêm para o trail running e começam a fazer um bom papel. Então, o tempo ele permite tudo isso, né? Os equipamentos que evoluem, então, com o tempo você já deixa de correr com a tal mochila que você vê que não funciona e agora você tem a nova e tudo. Então, eu acho que, assim, tem um tempo, existe um buraco de tempo entre o Brasil e a Espanha aqui, né? Que, que é inegável que aqui tem mais gente fazendo esporte também, entendeu? Então, isso é uma coisa que vai distanciar, que agora mesmo distancia o Brasil da Espanha, da Europa, sei lá, mas especificamente falando da Espanha, né? A geografia, eu não vou dizer que é só a geografia, porque, por exemplo, eu no Rio tinha mais opções para treinar no Rio, dizendo assim, do que aqui em Moiá para fazer, por exemplo, um treino de desnível, né? Mas aqui o que eu tenho? A montanha está a 1 hora de onde eu moro. Então, se eu pego o carro, daqui a 1 hora, um fim de semana, por exemplo, eu consigo treinar em montanhas mais altas, a 3 mil metros. Eu tenho isso aqui ao meu alcance. Mas no Rio também, se eu pegasse meu carro e fosse até Itatiaia no fim de semana, eu podia também treinar no Parque Nacional do Itatiaia, podia treinar na Serra Fina. Então, não é dizer assim, porque as pessoas vão muito com essa questão de falar assim, porque, pô, lá tem isso. Ou até as pessoas que não conhecem a minha vida aqui acham que eu moro na montanha, que eu tô todo dia inteiro treinando. Não, eu treino de manhã e depois eu trabalho, estou trabalhando. Tem dias que eu trabalho até às 10, tem dias que. Enfim, eu trabalho, eu tenho uma vida normal. Se eu quiser fazer qualquer loucura dessa, é um fim de semana que eu vou fazer. Então, eu acho que, assim, uma é que a quantidade de gente fazendo esporte aqui é maior. Então, claro, com a quantidade de gente fazendo, você tem mais possibilidades de ter atletas bons. Mas eu acho que o crescimento no esporte no Brasil mostra que a gente tem atletas de muita qualidade que estão aparecendo, que estão cada vez mais fazendo resultado e que estão vindo para fora para poder conquistar resultados aqui, porque no final das contas, os corredores locais, seja em qualquer país
que você vá, eles levam vantagem por quê? Porque eles são locais. Então, assim, é claro, por exemplo, agora, né? Tem pouco tempo, teve uma prova numa região da Espanha que um atleta americano extremamente bom, com nível altíssimo, veio competir e ele falou: caramba, eu dei o meu 100%, eu fiz provavelmente a melhor prova da minha vida e eu cheguei em sétimo. E ele ficou assim: caramba, é chocante o nível que tem aqui. Então, assim, não é que é só isso, é que, claro, esse atleta americano está acostumado a correr um certo tipo de prova. Então, nos Estados Unidos, as provas têm uma característica. Quando o americano vem correr na Europa, o que que acontece? Ele sofre com as características do terreno, O né? terreno muda. Assim, o Basicamente é o terreno terreno. muda. Aham. O tipo de prova muda. Então, por exemplo, lá as provas são o que eles chamam de, entre aspas, mais corríveis, né? São provas que o cara vai no gás total, uma Western States, que é uma prova de 160 quilômetros, é uma prova de O correr do cara início corre o ao tempo fim, inteiro, é. o tempo inteiro e corre rápido. Então, claro, você pega um europeu que é muito bom de montanha, né? O próprio Kilian, e leva ele para Western States, ele não tem o desempenho que vai ter o Walmsley ou um americano desses que já corre lá e está acostumado. Então, assim, Claro. eu costumo dizer isso, sempre tem que ter muito respeito com os locais, né? Porque os locais, eles conhecem o terreno, eles conhecem. E você saber por onde você está indo te favorece de uma forma muito importante, né? Claro, é. Então, claro, o brasileiro vem correr aqui, ele vai sofrer com o quê? Vai sofrer muito com o terreno. Porque nenhuma prova no Brasil vai ter, assim, talvez na mesma quilometragem a quantidade de, sei lá, tem provas agora que são provas específicas, que são provas muito técnicas e não sei o que, não sei o que. Mas aqui, uma prova que, por exemplo, eles me dizem: ah, não é técnica. Eu vou e falo: pô, como assim não é técnica, entendeu? Porque para mim mas para eles não. O Então que é uma predomina aí é o que construção. são? Pedras? Terreno pedregoso? Tem de tudo, assim, depende muito de onde você está correndo, né? Mas aí Então, na por exemplo, Catalunha, por exemplo. tem provas com muita pedra. Se você for, por exemplo, no Parque Nacional da Águas Tortas, que é onde eles fazem a prova da Buff, essa prova é pedra, é super técnica, é uma prova assim que em 65 quilômetros você sobe 5.500, né? Uhum. Sobe 5.500 e desce Uau. 5.500. Então, assim, numa distância muito curta, você tem um desnível positivo muito grande. É uma prova muito técnica. As partes assim de montanha, de alta montanha, são partes que você perigosas, até que se você cai, você se mata, né? Aham. Dependendo de onde você se mata. Então você tem que ir com outro cuidado, assim, enfim. Uma outra coisa é o clima. Então os brasileiros, quando vêm para cá, sofrem muito com o clima. Por quê? Porque é normal você estar numa prova no meio do ano, no meio do verão, e de repente começa a nevar. Por quê? Porque em alta montanha o tempo muda e você não sabe o que que vai acontecer. Então, o cara que vem do calor e que tem a capacidade de suportar o frio de um jeito. O frio para mim, quando Rio de Janeiro, 15 graus, está todo mundo usando cachecol. Aqui, 15 graus, está todo mundo pensando que é verão, entendeu? Então tem essa diferença, é claro, Claro, é. né? Depende de onde você vai correr, você sofre com certas coisas que você não tem controle. É. Qual foi o maior perrengue que você já passou na tua carreira aí como atleta, Manu? Perrengue, É, bom, assim, eu, qual foi eu o perrengue, como é que ele foi? Conta aí rapidamente se você tem um que se destaque na tua memória. bom, eu tenho uma prova assim, vou até te falar uma corrida de aventura, um Brasil Ride que para mim foi muito marcante. Inclusive, uma vez numa entrevista me perguntaram qual foi o momento marcante para você no esporte. E eu lembro de eu citar isso, né? Que para mim foi quer dizer, para mim não, foi uma derrota, mas para mim foi mais importante talvez do que qualquer vitória, porque para mim foi um momento onde eu aprendi muito, e eu costumo dizer isso. Às vezes
as derrotas, elas são muito positivas, assim, embora seja chato você passar por uma situação difícil, um perrengue, você aprende muito. Aprende Então, muito, nessa prova, uma prova de equipe, eu desde o princípio estava me sentindo super bem e comecei a subestimar a minhas sensações boas e achar que eu podia, né, ir e carregar a mochila de outro e pedalar empurrando um. Eu não sei, me deu uma síndrome de super-homem, que eu não sei porque, no caso Mulher Maravilha, É. eu sei lá o que aconteceu. Eu tava me sentindo super bem e tava muito confiante e tal. E no momento que a gente teve para parar, quer dizer, a gente teve uma parte de canoagem muito longa. Eu me ofereci para fazer a parte mais longa. Canoagem não é uma coisa que eu sou, né, que eu fazia muito. Então, eu realmente eu me coloquei assim no meu limite. E no momento que eu tive para parar e descansar, eu não comi nada, eu não fiz nada, não fiz nada para ajudar todo o esforço que eu tinha feito. O que aconteceu? Cheguei no fundo do poço, né? Claro, Quer dizer, num trek, comecei a ver que eu não estava conseguindo comer nada, comecei a avisar minha equipe, não estou conseguindo comer nada, não estou conseguindo nada, até que eu fiquei assim no vazio, 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 no meio do nada, um calor desgraçado, que isso daí era no norte, né, do Brasil, sei lá, Jalapão, não sei onde a gente estava, areia, calor, e eu me sentindo assim que eu não tinha condições de dar um passo. Eu lembro que foi um trecho que eu fui andando, né, com a minha equipe, a gente parou para tentar descansar, eu vomitava, eu tava assim, não sei, eu tava numa situação que eu poucas vezes me encontrei na minha vida nessa situação. E eu tive que caminhar, sei lá, 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros, já nem lembro, debaixo desse sol, sem conseguir comer. E eu me concentrei cada passo para poder chegar e conseguir chegar no ponto enfim, no PC. E ali o médico virou para mim e falou assim: ó, chega, você não, você tá bota a língua para fora. Falou: não, você tá desidratada, tá com desidratada. isso, tá com aquilo. Uhum. E eu lembro de eu deitada na maca falando: não, bota o headlamp no meu capacete. E o cara: não, você tá viajando, que você não vai sair daqui. E quer dizer, nesse momento ele parou, falou, a equipe teve que parar, então foi ver a cara de frustração na minha equipe, ver que na verdade, tinha causado isso, porque eu não precisava ter feito o que eu fiz, eu podia ter administrado, né? E eu não fiz. Então eu aprendi, sei lá. É frustrante demais. Entendi. A prova em equipe tem um lado bom, mas tem esse lado que você depende dos outros e que os outros dependem de você. Você acabou migrando para o trail running também por conta disso, de poder, enfim, estar livre para realizar a tua prova sem depender dos outros e sem que os outros dependam de você? Também por causa disso, pelo fato de não ter, no trail running não tinha orientação, que é uma coisa que eu não sabia fazer, então eu não poderia fazer uma prova de orientação jamais. E eu acho sim, eu acho que eu gosto muito de competir em equipe, tive ótimas experiências competindo em equipe e voltaria a fazer. Mas o fato de eu fazer sozinha é uma coisa minha, é uma história minha, eu tenho que administrar as minhas próprias sensações comigo mesma, então é uma história completamente diferente. Eu acho que isso também influenciou um pouco, apesar de outras coisas, que é o que você falou, a corrida de aventura diminuiu, o trail running cresceu, então toda, né, a ocasião faz o ladrão, né, aquela história. Claro, Então eu acho que acabei migrando por isso também. Uhum. E quais recursos que você saca assim da manga para te ajudar quando você está nesses perrengues, como você acabou de citar? Assim, você tem a tal daquela autofala, você tem a vozinha dentro de você que você vai falando, não, vamos lá, Manu, isso aí, né? Você se apega a alguma coisa? Você é religiosa? Se você tem essa história de energia, o que faz você não ter essa resiliência ao ponto de querer continuar mesmo estando desidratada? Bom, com relação à religião, minha família é católica, sempre disse que eu era católica, até um dia eu percebi que eu não era. E eu lembro de eu chegar em casa e falar para minha mãe, falar assim: mãe, eu não sou católica. E ela falou: tudo bem.
Tudo bem, não tem problema. Você pode acreditar no que você quiser. Isso aconteceu quando eu comecei a fazer yoga, eu comecei a ler muitos livros sobre budismo e comecei a me interessar pela filosofia e comecei a ver que aquilo tinha muito mais a ver comigo do que qualquer outra coisa. Eu fui batizada, mas eu nunca fiz a primeira comunhão. Nunca me interessei realmente pela religião católica, apesar da minha avó sempre foi muito religiosa e falava pra gente rezar, eu rezava. Mas num certo momento da minha vida eu comecei a ver que não sei, eu não. Eu comecei a ver que aquilo não era, não sei, não era uma coisa. Eu não pertencia a essa religião. Então, eu acho que eu, religião, assim, eu não tenho. Eu acredito muito em energia, sim. Eu acho que, por exemplo, no Rio eu fazia acupuntura, me tratava com o mestre Tada, que é um japonês que tem um centro de acupuntura e todo, se chama Kofukan. E eu ia com ele, nossa, muitos anos já que eu vou faço acupuntura com ele. E um dia eu lembro que eu cheguei, sentei, e em cima da mesa dele tinha uma coisa escrita em japonês, que eu nunca tinha perguntado o que que era, né? E aí nesse dia eu falei, mas Tada, o que que tá escrito aí? Aí ele me falou, Mushin Mugamai. Mas o que que é isso, Mushin Mugamai? Ele falou assim, o guerreiro, quando ele tá lutando, ou ele dá aula de Aikido, né? Ele falava assim, o lutador, ele tem que ter a mente limpa, a mente dele tem que estar vazia. Porque quando acontece alguma coisa, ele está pronto para reagir. Quando você está pensando, você nunca está pronto para reagir. Você, você, o seu reflexo ele demora muito, né? Então, o Mushin Mugamai é tipo mente, para você, uma mente vazia, né? Que você tem a capacidade de reagir rápido. Agora eu nem lembro, mas tem um sentido. Mu significa uma coisa, Shin outra, Mugamai. E eu lembro que isso para mim ficou assim marcado. Ele falou assim: quando você tiver com dificuldade de se concentrar, pensa Mushin Mugamai. E aí eu tive uma prova que eu lembro que na última parte era uma prova muito técnica e eu estava fazendo uma excelente prova. Só que chegou nessa parte eu falei assim, caramba, aqui é onde eu tenho problemas, porque é a parte técnica, né? E eu com essa coisa da cabeça começar a viajar, se fosse assim, nossa, eu tô indo super bem e tal, não sei o quê. Aí você começa a tropeçar e cair. E aí eu busquei o Mushin Mugamai pra mim e eu repetia isso pra mim foi como um mantra, assim, eu ia falando Mushin Mugamai, Mushin, na minha Que cabeça, né, legal. repetindo, e isso me ajudou a concentrar. E era como, vem pra aqui, vem pra agora, né, presta atenção no que você tá fazendo. E pra mim isso virou um mantra, assim, então às vezes quando eu tô dando aquela viajada na prova, Uhum. eu começo eu busco uma coisa que é tipo um mantra pra me concentrar, né, que uma dessas coisas é o Mushin Mugamai, ou qualquer coisa que você possa repetir, que te traga um pouco para o agora, que te faça concentrar. É, por exemplo, numa prova recente, eu tinha lido um post de uma atleta americana que disse: nos meus momentos ruins, eu penso assim, tá tudo bem, sabe? Isso vai ficar tudo bem. Não se preocupa, tá tudo bem. E eu já, assim, também, de me encontrar num mau momento, eu falava assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, sabe? Tá tudo Uhum. bem. E Aham. você repetir isso pra você mesmo, apesar, você tá repetindo uma coisa que é quase como um mantra, mas é uma coisa positiva também. Você tá falando pra você uma coisa boa, você tá falando Claro, que é. você vai sair dessa, sabe? Então, essas pequenas coisas assim me ajudam a concentrar no meio de uma prova. Se eu não tô tendo um bom momento, vai ficar tudo bem, tá? Tranquila, vai ficar tudo bem e acaba ficando tudo bem depois. Exato. Me diz uma coisa, você tem medo de alguma coisa? Você é destemida? Do que você tem medo? Porque nessas provas você Eu passa 2, 3, 4 dias correndo em lugares perigosos, como você falou, muitas vezes, algumas vezes perigosos e tal. Você não tem medo de repente, sei lá, cair, bater a cabeça e não conseguir sair de lá, ou desmaiar, ou cair num precipício, ou você tem medo de alguma outra coisa que não seja especificamente isso aí que eu acabei de citar? não, não. Quando eu tô correndo, quando eu tô numa prova assim, quando eu tô
É engraçado eu falar isso, mas os momentos que eu mais gosto em prova são quando eu tô sozinha. Quando não tem ninguém perto de mim. Para mim isso é a paz total. É o momento mais bonito. Se eu posso não ver ninguém, é o que eu vou te dizer que é o que eu prefiro. É não ver ninguém, sabe? É estar sozinha. E eu nunca me encontrei numa situação de estar com medo disso. Eu não penso que essas coisas vão acontecer, que eu vou cair, que eu vou precisar, que eu vou estar sozinha. Todo o contrário, eu penso quando eu tô sozinha, eu penso, nossa, que bonito isso, sabe? Que bonito eu estar num lugar desse e que eu tenho tudo isso só pra mim, sabe? Que eu não tô vendo ninguém, que eu tô aqui no meu mundo, esse é meu mundo. Medo, assim, uma coisa que eu tenho medo, eu acho que eu tenho medo de doença, né? Às vezes eu fico sabendo que alguém ficou doente, que tem uma doença, que é uma doença que, sei lá, que não tem saída. Isso é uma coisa que eu tenho medo, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente não tem controle, na vida, né? Eu digo assim, eu tenho muito medo disso, de doença ou de alguém que muito próximo ficar doente. Isso para mim é uma coisa que me dá medo, mas em provas e tudo isso, assim, medo de que aconteça alguma coisa, de eu cair, de eu me machucar. A verdade é que eu nunca pensei nisso e sempre que eu tô numa prova, eu tô muito tranquila, mesmo que eu não me encontre numa situação boa, que eu não esteja me sentindo bem, eu busco me tranquilizar, assim, e nunca penso que o pior vai acontecer. Eu penso que o melhor vai acontecer, que vai melhorar. Legal. Isso mostra que você está 100% à vontade nesse ambiente que para muitas pessoas pode parecer hostil e é maior roubada você estar sozinha no meio de uma prova dessa já há tantos dias ou há tantas horas correndo e para você é a tua realidade, é o que te faz feliz. Isso é muito bacana. Não é à toa que você tem sucesso no que você faz. Para terminar, Manu, como é que você encara aí as redes sociais? Assim, para você é oportunidade de divulgar, é inspiração, é trabalho, é um pouco de tudo. Como é que você encara as redes sociais, já que você não é da geração das redes sociais, né, pela tua idade? Bom, esse é um tema interessante que tem bastante até para falar, porque as redes sociais mudaram muito ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, a rede social que eu mais gosto hoje em dia é o Instagram, que eu fiz o Instagram tem um tempão já. Quando eu comecei o Instagram era uma coisa pessoal minha. Eu lembro que eu tinha o Facebook e eu criei o Instagram. E o Instagram era meu, assim, o Facebook era Manuela Atleta, e o Instagram eu falava assim, tá, isso é meu. É meu pai, é minha mãe, minha família, isso é meu. E o que que aconteceu? O Facebook foi entrando em declínio e o Instagram foi, eu acho que atualmente a rede mais utilizada por todo mundo. Então, eu fui mudando isso também. De repente, o Instagram deixou de ser uma coisa minha, onde eu boto foto com a minha família, ou que eu boto coisas pessoais minhas, e passou a ser uma rede minha, de atleta, da Manuela Atleta, né? De provas, de coisas. Só que assim, apesar de eu ver isso e das marcas verem isso como um negócio, e isso realmente é um negócio, porque hoje em dia uma marca resolve patrocinar um atleta dependendo da quantidade de seguidores que ele tem ou não, o que eu vejo como uma loucura. Porque hoje em dia as pessoas podem comprar seguidores. Então, se você Exato, pode é. comprar seguidores, você pode ter 1 milhão se você quiser. Você vai, investe dinheiro e você bota. Então, assim, eu não estou de acordo com comprar seguidores. Não estou criticando a quem compra, assim, longe de mim. Meu ponto aqui não é criticar ninguém, é falar de mim, da minha forma de ver isso, né? Eu não vou comprar nenhum seguidor, então se hoje você me segue é porque de alguma forma você acha legal o que eu posto ou te inspira de alguma maneira. Eu busco sempre postar uma foto quando eu tenho alguma coisa para dizer, porque eu acho importante comunicar, assim, apesar da. Ok, eu tenho uma foto super bonita, legal, vou postar. Mas dificilmente, não que eu nunca tenha feito ou não que eu não faça, eu vou colocar numa foto só bom dia. Eu vou escrever alguma coisa que de repente é uma coisa que eu estou pensando, ou que vai te fazer pensar, ou vou contar alguma experiência minha, ou vou. Eu gosto de escrever, né? Muitos posts meus no Instagram.
se você entrar, você vai ver, são posts grandes, né? E que eu sei que não é todo mundo que vai ler. Que de repente o cara vai olhar lá, vai falar assim, legal a foto, vai dar um like, mas nunca vai se dar o trabalho de pegar e ler o que eu escrevi. Então, assim, para mim foi mudando, né? Foi uma coisa que no começo, há um tempo atrás, eu lembro que eu pegava frases que eu gostava, que outras pessoas tinham dito, colocava. Deixei de fazer isso, porque eu acho que hoje em dia eu prefiro dizer uma coisa que eu penso, ou que eu tô pensando nesse momento, ou que de repente essa foto transmite alguma coisa para mim, do que pegar alguma coisa que uma outra pessoa tenha dito, né? Eu acho que é importante até para as pessoas conhecerem e saberem quem você é, a sua forma de pensar. Se eu cada dia postar uma frase que sei lá quem falou, o que eu tô dizendo de mim mesma? Eu não tô dizendo nada, eu tô botando uma coisa que uma outra pessoa falou, mas quem sou eu? O que eu penso? Aham. Então, assim, eu busco sempre botar um pensamento. Eu sou uma pessoa muito neutra também em redes sociais, jamais você vai me ver entrando num tema polêmico, porque eu não quero. Eu sei que no momento que você começa a falar coisas polêmicas, você está abrindo portas para pessoas te ofenderem também, porque ninguém precisa dar a cara, né? O cara pode entrar e te falar o que ele quiser, e você vê isso acontecendo em redes sociais o tempo todo. Muito, é. Eu não quero isso, não quero isso de jeito nenhum, muito pelo contrário, eu não me meto em temas assim, eu não vou falar de política, né? Na época das eleições no Brasil e tudo, que todo mundo estava. As amizades se acabaram entre família, entre todo mundo. Então, Eu nem fiquei sabendo disso. Eu, com a minha família mesmo, eu nem falava de política. Eu não gosto de falar de política, porque eu acho que isso só gera briga. Então, assim, eu tento ser uma pessoa bastante neutra, transmitir uma coisa que eu penso, ser verdadeira acima de tudo, porque eu acho que isso é importante também. Eu não tá falando nenhuma mentira, o que eu falo ali é o que eu penso, mas sem agredir a ninguém, sempre deixando claro de que isso é o que eu penso. Quando eu falo alguma coisa, eu falo na minha opinião. Eu não tento falar não tento dizer que todo mundo deveria fazer o que eu faço, nem nada disso. Eu tento ser eu mesma, de forma bastante imparcial. bacana, cara. Eu acho que concordo com tudo isso que você falou e talvez o que seja mais importante e que eu tenho aprendido isso aí, enfim, nesses últimos anos, porque eu também não tinha, e aliás minhas redes sociais são somente por conta do Endorfina, mas a gente tem que ser, eu acho que quanto mais verdadeiro você for, melhor é para que a sua mensagem chegue para o maior número de pessoas, e aí esse maior número de pessoas é relativo, né? Depende aí do seu nível de influência, mas eu acho que o mais interessante disso tudo é a gente tentar ser o mais transparente, o mais verdadeiro possível, e aí como resposta a isso, acho que as marcas, né, têm buscado muito isso e é por isso que a gente vê muita gente amadora sendo patrocinado, entre aspas, por marcas com produtos que não seja dinheiro e tal. E isso gera um pouco de polêmica entre os profissionais e os amadores, né? Assim, de algumas modalidades eu tenho acompanhado. Poxa, o atleta X que ganha títulos Y, ele tem mais seguidores, mas o que é amador, ele acaba tendo uma repercussão maior, justamente porque ele é amador e ele faz uma mensagem X. Isso causa ainda está causando bastante estranhamento, eu acredito, e as redes sociais são muito novas para que a gente possa dizer que a gente já sabe como lidar com elas, mas eu acho que essa maneira, essa tua opinião aí, eu compactuo com ela. Qual é o teu sonho de consumo, Manu, aí nos próximos anos? Assim, o que você está planejando? O que você tem aí como grande meta que você pode revelar pra gente aqui? Nossa, eu acho que isso, agora que você falou, o sonho de consumo, meu Deus, eu acho que eu não tenho, assim, não tenho. Pra mim, sonho de consumo talvez seja viajar, que é o que eu mais gosto de fazer. Então, por exemplo, no ano passado, de repente surgiu a oportunidade pra mim de fazer uma prova no Nepal, me convidaram, assim, em cima da hora, entre aspas, um mês antes. Meu sonho era viajar, ir pro Nepal. Então eu falei, caramba, o que eu fiz de tão bom nessa vida pra eu ganhar esse presente, a né? energia voltou pra você.
Assim, foi uma coisa que eu não acreditava, eu chorava aqui, eu falava assim, não acredito, eu vou pro Nepal. E foi pra mim das experiências mais bonitas, assim, marcantes. Talvez agora você falou marcante pra mim. Agora eu lembrei de outro momento, quando eu vi o Amada Blanc pela primeira vez, né, que eu tava em prova e eu comecei a chorar compulsivamente. Eu até postei um vídeo recente de eu no Nepal, na chegada, eu chorando, e de eu ver o meu vídeo eu choro, porque eu lembro da emoção que eu senti. E pra mim foi um presente, assim. Então, assim, sonho de consumo é de eu poder continuar viajando, de repente eu poder fazer uma alta montanha. Eu tenho paixão por montanha, então, assim, de um dia eu ter a oportunidade, porque eu sei que financeiramente subir o Everest, isso é uma coisa que tá fora do meu alcance, mas quem sabe um dia alguém fala pra mim assim, eu vou conceder, o gênio da lâmpada fala, eu vou te conceder um outro pedido e eu vou te mandar pro Nepal pra você fazer uma alta montanha, subir uma montanha de 8.000. Isso pra mim seria talvez um sonho de consumo. Bacana, você tem o sonho de escalar e de fato o Everest chegar no cume. Eu te digo assim, eu sou das pessoas loucas que dizem que tem vontade de subir o Everest, porque a maioria das pessoas que eu conheço diriam, você tá louca, de jeito nenhum, eu não iria. O porquê, não sei te dizer também. Mas assim, o Everest em si, não precisa ser o Everest. Eu tenho o sonho de subir uma alta montanha, assim, sei lá, um 8.000 no Nepal, isso sim. Mas que não necessariamente seja o Everest. Entendi. Legal, isso é uma vontade que eu não tenho, mas eu admiro quem tem. Acho que deve ser uma experiência de fato assim, muito marcante na vida do sujeito. Mas legal, Manu, muito obrigado por esse papo, que personalidade legal. Acho que todo mundo aí pôde olhar um pouquinho aí para dentro de quem é a Manuela e em que você acredita e como é que você toca aí essa tua vida muito interessante e com todos os méritos que você tá aproveitando e tá amealhando aí ao longo dessa tua carreira vitoriosa aí no trail running, depois da corrida de aventura. Quer dar uma última mensagem aí para os nossos ouvintes, os teus fãs aí no mundo inteiro que estão te ouvindo? Claro, primeiro eu queria te agradecer você, Michel, Endorfina, pela oportunidade de estar aqui falando, porque eu acho que é uma oportunidade mesmo, que você tenha perguntado da minha vida pessoal, né? Porque é o que você falou, a minha vida de atleta talvez muita gente conheça, mas a minha vida pessoal e as coisas que a gente conversou aqui, muita gente não sabe, talvez só as pessoas que são muito próximas, meus amigos. E eu queria também agradecer ao ouvinte, que, enfim, é um podcast bastante longo. E então, assim, se vocês tiveram o interesse e a paciência de estar aqui até agora, escutando tudo isso, eu agradeço muito o tempo de vocês. E nada, espero poder estar fazendo um bom papel e representando o Brasil aonde eu for. Legal. Manu, um grande abraço, boa noite para você, obrigado aí por ter também concedido todo esse tempo aí no finalzinho do teu dia em Moià, na Espanha. Um abraço pro Gerard e boas provas, boa sorte aí nessa tua empreitada, nesse teu esporte tão legal que é o trail running. Muito obrigada e um abraço grande. Pois é, pessoal, mais um episódio do Endorfina Podcast. Que figura legal essa Manu e que bacana essa história dela. Acho que deu pra gente entender aí o que o esporte pode colaborar com as nossas vidas, e acho que a Manu é um exemplo vivo aí disso nesses últimos 3 anos, nessa mudança. E que pena, né, cara? Que pena que a gente tem que perder uma brasileira para o exterior, uma brasileira tão legal, uma atleta tão bacana. E, enfim, esse é o retrato do nosso Brasil. Infelizmente, eu acho que a Manu fez muito certo em ter deixado aqui, tendo essa oportunidade. Quem sabe ela agora conheceu o homem da vida dela e pode seguir feliz morando na Espanha, mesmo sendo brasileira, e contribuir também com o nosso esporte e trazer um pouco desse intercâmbio aqui nas vezes que ela voltar pro Brasil, para competir aí com as brasileiras. E outra coisa importante que muita gente tem dito isso aqui no Endorfina e que não é segredo para ninguém, como é saudável esse intercâmbio, como é saudável você competir fora. Muitas vezes o
o campeão aqui não chega nem entre os top 10, ou top 20, ou top 30, quando vai para um lugar de um padrão muito mais alto de competição, e que isso faz... E como isso faz com que o atleta se desenvolva, como isso faz com que o atleta cresça, e depois voltando a competir aqui, ele também traz um pouco dessa experiência para que o esporte possa crescer e aproveitar desse intercâmbio de uma maneira geral. Bacana conhecer a Manu, espero que vocês tenham gostado. Em breve também mais pessoas aqui do trail running e da própria corrida de longa distância. Como eu sempre digo, a minha curiosidade é grande e que bom que eu posso dividir isso com vocês e ter o prazer de gravar e mostrar para todos vocês uma conversa tão legal com uma personagem tão bacana. Obrigado ao Harry, que me apresentou a Manuela e que foi o catalisador aí desse nosso encontro virtual através do Skype. E não esqueça, se você curte o Endorfina, vai lá no iTunes Store. Se você é novo no Endorfina, está ouvindo aí pela primeira vez por conta da Manu Vilaseca, muito obrigado pela sua audiência. Espalhe o Endorfina, é a única maneira que eu tenho aí de fazer o Endorfina chegar na maior quantidade de pessoas possível. Então espalhe, conte, reposte, dê like lá no endorfinabr.com no Twitter, visite o site, tem vários links que eu fui pegando aqui dessa nossa conversa com a Manu, que vão estar disponíveis, inclusive os contatos dela, as redes sociais dela, para que você possa mandar um alô para ela. E claro, como eu também sempre digo, se você acha que o Endorfina, que esse meu projeto merece um incentivo financeiro, vai lá no Apoia-se, no endorfinabr.com, clica no link do Apoia-se na plataforma de financiamento coletivo e lá você fica sabendo como é que você pode contribuir financeiramente para o Endorfina, e isso vai me ajudar bastante a melhorar cada vez mais a qualidade a qualidade técnica dos meus episódios, e quem sabe me ajudar aí, se Deus quiser, tá levando também o Endorfina para a plataforma do YouTube num formato aí que já tá bem desenhadinho na minha cabeça. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência, como sempre. Muito obrigado aí pelo apoio. Até a semana que vem. Um abraço. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para a sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.